Correção do primeiro problema. Para organizar o estoque de uma fábrica, 8 funcionários, funcionário é uma grandeza, 8 funcionários, todos trabalhando com a mesma produtividade, demoram 10 dias, tempo em dias, demoram 10 dias, trabalhando 6 horas por dia, tempo novamente. Horas por dia, 6. O número de funcionários com a mesma produtividade dos demais que precisam ser contratados, então, funcionário, precisam ser contratados a mais para que esse estoque fique organizado em 6 dias, com todos eles trabalhando 8 horas por dia, ok? Então, vamos lá, começando pela coluna que tem incógnita. Agora, analisar se são inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Esquece essa coluna, eu vou comparar só essas duas. 8 funcionários trabalhando 10 horas por dia. Então, qualquer coisa que eles estejam fazendo, se eu diminuir aqui o tempo, aqui vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Então, eu vou inverter a fração do tempo aqui, essa daqui, tá? Porque elas são inversamente proporcional. Vezes, agora outra coluna. 8 funcionários trabalhando 6 horas por dia para fazer qualquer coisa. É a mesma ideia que aqui, né? É tempo, tudo é tempo. Então, aqui também vai ser inversamente proporcional, tá? Então, eu inverti as duas frações. Vamos ver se a caneta vai pegar de cor diferente. Então, agora vamos fazer continha. 6 com 6 dá 1, né? Vou dividir por 2. Aqui dá 5 e aqui dá 4. Então, o que sobrou? Sobrou 8 sobre x igual a 4 quintos. Regrinha de 3. X é igual a 8 vezes 5 dividido por 4. Vamos simplificar de novo? Vou dividir por 4, ó. Aqui dá 1, e aqui 4 vai dar 2. Então, ficou 2 vezes 5, olha. X é igual a 10. Então, agora aqui, eu vou precisar de 10 funcionários. Preste bem atenção. Eu vou precisar de 10 funcionários, tá bom? Qual é a pergunta do problema? O número de funcionários que é a mesma produtividade dos demais, que possam ser contratados a mais, para que esse estoque fique organizado em 6 dias, com eles trabalhando 8 horas por dia. Então, aqui a resposta, cuidado, viu? Se tiver lá na alternativa 10, ainda bem que não tem. Mas agora eu preciso de 10 funcionários para fazer isso aqui, né? Então, eu vou precisar de quantos funcionários a mais? 2 funcionários a mais. Então, a alternativa é a D de dado. Ok? Segundo problema. Vamos ler. Em uma fábrica, 5 máquinas, todas operando com a mesma capacidade de produção, fabricam um lote de peça, em 8 dias. 8 dias. Trabalhando 6 horas por dia. 6. O número de dias necessário, aqui então, X. O número de dias necessário
para que 4 dessas máquinas, agora diminuiu as máquinas, trabalhando 8 horas por dia, aumentou os dias. Para que fabriquem 2 lotes de peça. Regra de 3 composta. Começando pela coluna do X. 8x é igual. Agora, analisando as outras grandezas em relação à coluna que tem o X. 6/8. Aqui é tempo e tempo. Gente, tempo com tempo é inversamente proporcional, tá? Porque aqui eu vou trabalhar 8 dias fazendo 6 horas por dia, vou fazer qualquer coisa. Para fazer essa mesma qualquer coisa, se eu aumentar aqui o dia, a horas trabalhada por dia, eu vou diminuir o dias trabalhado, certo? Então, aqui inverte. Tá? Então, aqui é inversamente. Aqui, lotes... máquinas com dias. 5 máquinas para fazer qualquer coisa em 8 dias. 4 máquinas para fazer qualquer coisa, essa mesma qualquer coisa, né? Se eu vou diminuir a máquina, aqui vai aumentar os dias. Então, elas são inversamente proporcional. Agora, o lote. 8 dias eu faço um lote. 2 lotes, então, eu vou fazer quantos dias? Geralmente, você vai pensar aqui que vai dobrar, né? Então, isso aqui é diretamente proporcional. Para ser inversamente, aqui eu teria que diminuir. Não, vai aumentar também, tá? Então, 8x é igual... Vamos simplificar. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4. 6 simplificado com 4, né? Qualquer 4, vou simplificar com esse. Eu vou dividir por 2, aqui dá 3 e aqui dá 2, tá? O que que sobrou? 2 vezes 4 e 3 vezes 5 embaixo. Então, sobrou 2 vezes 4, sobrou 8. E embaixo, 15. Ó, não precisa nem fazer conta, gente. Regra de 3. Regra de 3. Para ver proporcionalidade, se eu tô afirmando que aqui em cima é 8, aqui embaixo também tem que ser 15, tá? Alternativa E. Ok? Tá? Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora, exercício 3. Velocidade, 80 km por hora. Gasta 45 minutos, tempo. 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade de 100 km por hora. Cadê, menina? Gastaria, então, é só, né? Então, é uma regra de 3 simples, né? Só tem que observar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Começando aqui pela coluna de tempo, aqui da incógnita. 45x. E aqui a velocidade. Mas, se 80 km eu demoro 45 minutos, quer dizer, 80 km por hora, a cada 1 hora, eu percorro 80 km, tá? Então, eu demoro 45 minutos. Agora, se eu aumentar a velocidade, agora a cada 1 hora eu vou percorrer 100 km. Aqui o tempo vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, correto? Porque eu vou mais rápido, então ela é mais rápido, aliás. Então, ela é inversamente proporcional, é só inverter, tá? Vou cortar esse 0 com esse 0. Vou dividir aqui por 2, aqui dá 5 e aqui dá 4. Regra de 3 simples, 45x é igual a 5 quartos. Multiplica em x,
X é igual a 45 vezes 4 dividido por 5. X é igual. 45 eu consigo simplificar com 5, vai dar 9. 9 vezes 4, 36. 36 o quê? 36 minutos. Então, ele vai mais rápido. Alternativa D de dado. Olha aqui rapidinho. Exercício 4. No ano passado, uma equipe de 8 homens pintou um prédio em 12 dias. E este ano, a equipe recebeu um esforço de mais 4 homens. Sabendo que todos trabalham no mesmo ritmo, o número de dias que essa nova equipe demorará para pintar o mesmo prédio será de... Então, vamos lá. Esse é o quarto. Então, uma equipe de 8 homens, né? De 8 homens pintou um prédio em 12 dias. Ó, demorou quanto? 12 dias este ano. A equipe recebeu um esforço de mais 4 homens. De mais 4 homens, então passou a ser 12 homens, não é isso? Sabendo que todos trabalham no mesmo ritmo, o número de dias, então, né? Então, uma regra de 3 simples. Primeiro, a coluna do X, tá? Igual. E agora? É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Eu tinha 8, demorou 12. Agora, eu tenho 12 homens. Vai demorar quanto tempo? Gente, olha... Aqui, aumentou o número de homens, vai diminuir o número de dias, certo? Então, é inversamente proporcional. O que eu vou fazer? Vou inverter a fração. Gente, já tem um resultado aqui, olha, né? Aqui mesmo já dá pra ver. Quantos dias, então? 8 dias, porque é na mesma razão, né? Então, a alternativa é a C, tá? C. Só isso. Esse é o quinto, né? Esse é o quinto exercício. Em 8 horas de trabalho, 2 máquinas exatamente iguais desenvolvem uma determinada tarefa, todos os dias. Em determinado dia, essas 2 máquinas foram ligadas ao mesmo tempo, como habitualmente ocorria. Porém, com 3 horas de trabalho, uma dessas máquinas quebrou e a outra concluiu sozinha toda a tarefa naquele dia. Sendo assim, naquele dia, o tempo total necessário em horas para a execução de toda a tarefa foi de... Então, vamos lá. Esse é o quinto. Então, 2 máquinas trabalham 8 horas para fazer determinada tarefa, tá certo? Depois de algum tempo, no outro dia lá, uma máquina quebrou depois de 3 horas de serviço. Mas eu posso calcular o trabalho de uma máquina, então, porque só ficou uma funcionando. Gente, aqui eu preciso fazer regra de 3 ou não? Se 2 máquinas trabalham 8 horas para fazer qualquer coisa, essa qualquer coisa, uma máquina só fazendo, vai demorar quanto tempo? Vai demorar o dobro do tempo, concorda? Sim ou não? Não precisa nem fazer a regrinha do 3 para achar o valor de X, vai ser 16. Então, se for uma máquina só, ela vai levar o dobro do tempo. Preste bem atenção nessas ideias de regrinha de grandezas proporcionais, diretamente proporcional ou indiretamente proporcional, porque tem problema que você não precisa armar as continhas, né? Armar aqui as colunas para fazer a regra de 3. Ajuda para você entender. Você pode começar a montar e, de repente, você bate o olho e você já consegue ver o resultado.
tá? Se uma máquina demora 16 horas para fazer todo o serviço, só que tem um porém, né? Nesse dia, ela trabalhou 3 horas com as duas. Então, o que eu posso fazer? Descontar as 3 horas, certo? Então, o tempo total seria de 13 horas, alternativa C. Porém, eu posso pensar assim também. Olhando só aqui, olha. Se duas máquinas demoram 8 horas para fazer o serviço, 3 horas depois quebrou. Na realidade, faltariam ainda 5 horas para as duas máquinas trabalhar, correto? Mas se eu sei a proporcionalidade delas, eu sei então já de cabeça que se duas máquinas faltariam 5, uma máquina faltaria 10. Uma máquina faltaria 10. Aqui elas trabalharam 3 horas. Então, ainda restava 10 horas para uma máquina. 13 horas também. Você pode pensar assim também, alternativa C. Tá? Então, tem alguns problemas que você lendo, você consegue captar a ideia da proporcionalidade, e esse é um deles. Você não precisaria fazer tanta conta de cabeça, olhando, você ia matar. Então, falta 5 horas para terminar o serviço. Se fosse as duas, como é só uma, então vai dobrar o tempo, vai ser 10 horas para terminar. Como o problema pergunta o tempo total, então é 13 horas, tá ok? A sexta questão. Uma pessoa encheu o tanque de combustível de seu veículo e, após percorrer 120 quilômetros, sempre com a mesma velocidade e com rendimentos constantes, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Se ela tivesse percorrido 150 quilômetros, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento anterior, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque seria... Então, vamos lá. Sexto. Então, o espaço que ela percorre de 120 quilômetros, sobra de combustível 12 litros. A pergunta é, se ela percorrer 150 quilômetros, vai sobrar quanto de combustível? Então, vamos verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Se 120 quilômetros sobrou 12, se eu percorrer 150 quilômetros, vai sobrar mais ou menos que 12? Vai sobrar menos. Tá? À medida que eu vou percorrendo mais aqui, vai ter uma sobra menor. Então, é inversamente proporcional, certo? Então, eu vou inverter a fração. Corta esse zero com esse zero, tá? Então, vai ficar x é igual 15x... Ops. 15x, o quê? X é igual 12 vezes 12 dividido por 15. 12 vezes 12 é 144 números quadrados, dividido por 15. Já sabe que vai dar quebrado. Dividido por 15 vai dar. Vamos tentar o 9 vezes 5, 45. Vão 4, 9 com 4, 13. Sobra 9. Põe uma vírgula aqui, um zero aqui. 6 vezes 5, 30, vão 3, dá certinho, que é o da zero. Então, deu 9,6. Alternativa E. Ok? A última questão. Sétima. Uma torneira despeja 2 litros por água, 2 litros de água por minuto e leva 20 minutos para encher um tanque. Se ela despejasse 5 litros por minuto, levaria para encher totalmente esse mesmo tanque exatamente em minutos? Presta atenção. 2 litros de água por minuto. Eu vou colocar 5 litros de água por minuto, tá?
Então, vamos supor que se eu fosse colocar 4 litros de água por minuto, levaria 10 minutos, né? Metade do tempo. Não é inversamente proporcional? Se eu vou colocar mais água por minuto, eu vou levar menos tempo. Então, é inversamente. Se eu coloco 2 litros, leva 20. Se eu colocasse 4, levaria 10, né? Mas eu vou colocar 5. Então, a alternativa B, você já pode tirar aqui das suas opções. Não é 10. 10 seria se fosse 4 litros, tá bom? Porque daí eu tô dobrando a quantidade, então eu divido por 2 o tempo, seria 10. Então, é menos de 10 minutos, tá? Se é menos de 10 minutos, eu tenho as alternativas C, D e E. Tá? Tem gente que faz uma conta que calcula quantos, aqui no caso, quando é várias torneiras, calcula por torneira, faz uma conta bem louca, também dá certo, mas é bem demorado, tá? Então, vamos aqui, a 7. Vamos colocar aqui, 2 litros de água por minuto, litros por minuto. Leva 20 minutos, tempo. Tempo em minuto. Eu vou colocar 5 litros de água por minuto, eu quero saber o tempo. A gente já descartou a alternativa A e B, pode ser uma das 3, tá bom? Então, vamos lá, 20 por X. Eu vou virar aqui essa fração, porque ela é inversamente proporcional, né? Tá certo isso? Tá. Então, X é igual 20 vezes 2 dividido por 5, que é igual a 40 de... Eita! X é igual a 8. 8, alternativa C.